Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui dar umas dicas para vocês da receita dos gorros e orientar um pouquinho. Então é assim, os gráficos que vocês têm ao final da receita equivalem a uma lateral do gorro, ó, uma lateral, certo? É uma parte. Então vocês têm a liberdade de escolher qual desenho vocês querem colocar a cada lado, que nem esse aqui, por exemplo, ó, que tem um desenho em cada lado, ou vocês podem colocar o mesmo desenho, como foi feito aqui, ó, é o mesmo desenho, ou optar por colocar em uma lateral só, e na verdade nem usar na lateral, vocês podem colocar aqui, ó, e usar na frente, que também fica bem bacana. Pode usar um desenho na frente, deixa o outro pra trás, enfim, é uma coisa bem livre, é isso que eu quis fazer nessas receitas e ser bem livre, tá? As orientações de cores são referências às casas, mas nada impede de vocês trocarem os desenhos, porque os desenhos não tem, os desenhos são livres. Então, eu posso fazer o Relíquias da Morte na cor da Grifinória, eu posso colocar o pomo aqui, vocês podem fazer esse troca-troca que fica bem bacana, tá? Então, o que eu indico vocês fazerem e verem a questão do tamanho é quanto a essa barrinha aqui. Vocês vão começar pela barrinha, que é o que eu indico na receita, e vão medir em vocês, tá? Eu fiz para o tamanho da minha cabeça, que é esse que eu tô botando aqui, porque eu esqueci o tamanho. Esses centímetros aqui foi pra mim, tá? Então a medida toda que eu tô passando é pra mim. Ele fica um gorro que fica um pouquinho mais justinho quando a gente veste, e a 2, 3 vezes que a gente coloca, ele já fica mais folgado. Então não deixem muito folgado de vocês a primeira medida, tá? Porque senão ele vai dar de si, vai ficar, ter algodão na composição, ele vai ficar um pouquinho mais frouxo. Se vocês quiserem fazer menor ou maior, é possível. O que vocês vão ter que prestar atenção? Eu faço com os 124 pontos ao redor, tá? Se vocês querem fazer mais apertado, vai ficar a barra menor, eu vou fazer 120 pontos em vez de 124, né? Então, o que vai acontecer? Vocês vão diminuir 4 pontos, então vocês vão dividir. Vou diminuir 2 pontos do gráfico dessa lateral e 2 pontos do gráfico dessa lateral. Então, vocês vão diminuir na parte que é lisa, certo? Então, assim, ó, vocês vão diminuir, eu quero diminuir 4 pontos, tá? Então, eu vou diminuir um nesse início do gráfico e um no final do gráfico. E aqui também, diminuir um no início do gráfico e um no final do gráfico, certo? A mesma lógica é para aumentar. Sara, eu achei que para mim ficou pequeno essa medida da barra, né? Vocês vão fazer a barra e vão medir. Ou eu quero fazer um modelo masculino, no meu marido ficou apertado esse aqui, para ele eu teria que fazer maior. Então vocês podem fazer, por exemplo, eu quero fazer os 4 pontos maiores, né? Então eu vou acrescentar no gráfico, porque o gráfico aqui, por exemplo, é todo vinho, e tem o desenho, né? Mas tem pontos em vinho aqui. Então, eu acrescento lá no gráfico um ponto aqui e um ponto aqui. Acrescentei 2 desse lado. Um ponto aqui e um ponto aqui. Acrescentei 2 desse, tá? O que vocês têm que cuidar é para acrescentar o número igual nos gráficos, tá? Se vocês quiserem deixar o desenho mais próximo um do outro aqui, por exemplo, para usar na frente, é só diminuir os pontos que estão no desenho desse aqui e acrescentar aqui nas costas. Então, vocês são livres para mexer no gráfico da maneira que vocês quiserem, certo? Caso vocês utilizem esse gráfico para fazer alguma outra peça, para fazer alguma bolsa, para fazer alguma roupa, tá? Vocês deem os créditos da receita também, mesmo não sendo o gorrinho, tá? E uma outra dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, vocês vendo no gráfico, eu faço o fio conduzido até acabar o último desenho, né? O desenho mais alto, por exemplo. Aqui o pomo acabou, mas eu continuei conduzindo porque aqui o desenho mais alto terminou, tá? Por que eu parei de conduzir? Para dar esse ar fofo pro gorro. Se vocês forem fazer alguma peça estilo bolsa, tem que conduzir o fio do início até o fim, senão a lateral não vai ficar retinha. Como aqui a gente quer caimento, ó, então a partir do momento que acabou o último desenho, eu cortei o fio e segui sem conduzir, certo? Uma outra questão para vocês cuidarem depois que fazer a barrinha, colocar os pontos um do ladinho do outro bem justinho. Eu tenho uma foto indicando na receita para vocês acertarem a contagem desses 124 pontos para fazer desse tamanho. Eu acredito que para um tamanho assim feminino fica uma coisa um pouco
universal, assim, o tamanho, um pouco tamanho úmido, único, quer dizer. Então, assim, gente, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Esse vídeo, ele é um link da receita, ele é um vídeo privado, então eu também peço que vocês não passem esse link pra ninguém, certo? Aproveitem, postem, eu quero ver muitos gorros por aí, me marquem que eu quero ver o trabalho de vocês e quais as combinações que vocês optaram fazer diferente da minha, certo? Beijo!